Olá, boa noite. Eu sou Adriana Giorgiani e estamos de volta para a segunda palestra do dia. Nós vamos abordar agora neste painel o tema a manifestação da violência doméstica contra as mulheres sobre os diferentes olhares, violência psicológica decorrente de acusação de alienação parental e os aspectos sociais. E convido para se juntar a mim neste painel, primeiramente, a doutora Maria Cristina Milanês Werner. Olá, doutora, como vai a senhora? É um grande prazer tê-la conosco. Doutora Maria Cristina, seja muito bem-vinda. Está nos ouvindo bem? Doutora, pode me ouvir? Sim, perfeitamente. Perfeito, seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma boa noite para todas as pessoas que nos acompanham. Perfeito, muito obrigada, senhora. Convido também a doutora Sônia Liane Ronvinsky. Tudo bem, doutora Sônia? Seja muito bem-vinda. Também é um grande prazer tê-la conosco. Obrigada, é um prazer meu poder participar desse evento tão importante. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada a nós. Convidamos também a doutora Bruna Wojnurowski de Miranda. Boa noite, doutora Bruna, seja bem-vinda. Também é um grande prazer tê-la conosco. Boa noite a todos e a todas. O prazer é todo meu estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada, doutora Bruna. E para completar este painel, eu convido também a juíza Shirley de Oliveira Rage Menezes, que também será a coordenadora deste painel. Tudo bem, doutora Shirley? Seja bem-vinda, a senhora também. Uma excelente noite aqui conosco. Boa noite, Adriana. Boa noite a todas e a todos. E é um grande prazer participar de mais um Fonavid, né? E estar aqui para mediar esse painel, essa palestra com as três pessoas tão importantes. Tenho certeza que será um evento brilhante. Perfeitamente. Então, dessa forma, como o nosso painel já está completo, eu passo o bastão para a senhora, doutora Shirley. Tá certo. Boa noite a todas e a todos. Boa noite especial aqui às nossas palestrantes. Agradeço a participação e a disponibilidade das senhoras em poder dividir conosco aqui o conhecimento, os estudos e nos fazer pensar e olhar de forma diferente. Eu queria só... Está dando para ouvir? Porque eu não ouço o retorno aqui. Eu sou Shirley de Oliveira Rage Menezes, né? Eu sou juíza titular de uma vara especializada em violência doméstica aqui no Acre e participo já do Fonavid há algum tempo. Hoje estou na diretoria executiva também e eu tenho certeza, eu estou muito feliz pelo formato estar dando certo, né? É difícil porque nesse momento de pandemia, principalmente, e por isso até foi escolhido esse tema, mas nesse momento de pandemia nós não tivemos como nos reunir como fizemos de outras vezes. Mas deu para perceber também que esse formato ele está sendo um sucesso porque ele está conseguindo atingir muitas pessoas. E olhando o tema das senhoras, é que a manifestação da violência doméstica contra as mulheres sob diferentes olhares, nós verificamos que precisamos sim entender de outras formas, olhar de forma diferente para poder atuar no nosso dia a dia. E ficamos felizes também porque dessa forma vamos conseguir atingir também um público maior. Eu vou passar aqui, dar início, né, até porque o horário nosso já está um pouco adiantado. Vou dar início aqui à apresentação das palestrantes. Mais uma vez agradeço a disponibilidade das senhoras. Eu tenho certeza que tem muito o que fazer, mas está aqui dividindo conosco esses temas tão importantes, tenho certeza que isso ficará para todos nós, ficará guardado, e não só guardado, mas
será com certeza utilizado. Eu vou iniciar aqui com a doutora Maria Cristina Werner. Ler um pouquinho aqui o currículo da doutora. Ela é mestre em Psicologia de Clínica na PUC do Rio de Janeiro, especialista em Gênero e Direito da Emerge, especialista em Sexualidade Humana pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, presidente da Associação de Terapia Familiar do Rio de Janeiro no biênio 2008 a 2010, vice-presidente da Associação Brasileira de Tratamento das Ofensas Sexuais, diretora de projetos sociais do Instituto de Pesquisas Heloísa Marinho, membro do Comitê de Cursos Clínicos da Federação Latino-Americana de Sociedades de Sexualidade Humana e de Educação Sexual, delegada estadual do Rio de Janeiro na Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, membro do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero da Emerge, pesquisadora do CNPq, do Projeto Saúde Antar, junto ao ProAntar, professora na especialização do Direito Especial da Criança e do Adolescente, da UERJ, professora, supervisora, coordenadora geral da Formação em Terapia Familiar e Formação em Sexualidade Humana, do Instituto de Pesquisas Heloísa Marinho, no Rio de Janeiro, também Goiás e Rio Grande do Sul, e autora de diversos livros. Eu vou citar aqui Família e Direito, Reflexões Terapêuticas e Jurídicas sobre Infância e Adolescência. Tem ainda mais, doutora, e até parabéns pelo seu currículo tão extenso e tão rico. Eu passarei agora a palavra à senhora e fica à vontade. Acho que a doutora Shirley... Doutora Cristina, é que não está, não estamos conseguindo ouvi-lo. Eu achei que era só o meu, mas eu acho que está sem som. Continua. Doutora Maria Cristina, Doutora, a senhora está me ouvindo? a senhora está me ouvindo? Doutora Maria Cristina, está me ouvindo? Eu acredito que o microfone da senhora esteja no mudo. A senhora tem como observar? Vamos passar então para a doutora Shirley, vamos retornar então para a doutora Shirley conduzindo, e assim... Okay. Vamos passar para a doutora Shirley, ela vai conduzindo e assim que acertarmos, conversarmos com a doutora Maria Cristina. Doutora Shirley, a senhora pode ir conduzindo? Eu acredito que sim. Isso, a senhora pode ir conduzindo e assim que tivermos contato com a doutora Maria Cristina para verificar se o microfone dela está no mudo, ver o que foi, aí a gente retorna com ela. Pode ir dando andamento. Eu vou passar então para a doutora Sônia. Pode ser, doutora? Pode ser. Estão me ouvindo? Sim, então eu vou ler seu currículo. Só um pouquinho, depois a gente volta para a doutora Maria Cristina. Sônia Liane Rovinski, né? O outro eu não consegui. Psicóloga, especialista em psicologia jurídica, especialista em criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Psicologia Social e da Personalidade pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade de Santiago de Compostela e revalidado pela PUC, e pós-doutorado em Avaliação Psicológica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
no período de 93 a 2013, professora nos cursos de pós-graduação da Unicinos e POG Sapiens, projeto lecionando a matéria de perícia psicológica forense, diretora científica da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, pelo período de 2010 a 2011, autora e coautora de livros sobre tema de avaliação forense, entre eles Fundamentos da Perícia Psicológica Forense e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Testemunho e Avaliação Psicológica. Vou passar a palavra para a senhora, fique à vontade, doutora, e é isso. Obrigada, então, tá, Shirley? Eu primeiro agradeço, então, poder estar participando com vocês aqui nessa mesa tão importante, né, que trata sobre o impacto da violência doméstica em relação à mulher sob vários enfoques, e o convite que me foi feito foi de que eu pudesse tratar de um tema específico, que é o da alienação parental, né? Considerando, e entendo até esse convite, porque esse tema tem sido de uma controvérsia importante, né, principalmente relacionado aos juizados de violência doméstica e familiar, eu entendo que ele é bem pertinente e eu vou tentar trazer, então, algumas coisas para a gente poder pensar e discutir. Para começar, eu acho que nós temos que, obrigatoriamente, pelo menos traçar um conceito de alienação parental, porque as controvérsias existentes, nós temos desde grupos que dizem que isso não existiria, esse fenômeno, outros de que existiria, mas não poderia ser tratado dentro do judiciário, e outros que ainda acham que esse conceito existe, né, como fenômeno, e que pode também, e tem sentido a lei estar aí. Para poder pegar um conceito que eu entendo que poderia ser de consenso, né, ainda que em muitos aspectos nós podemos ter divergências e controvérsias a respeito do fenômeno da alienação parental, se a gente for dar uma olhada na literatura, principalmente da psicologia jurídica ou psicologia forense, né, que trata sobre violência, nós vamos encontrar essa questão da alienação parental, né, principalmente em várias de família. Então, eu escolhi um conceito que é de Kelly e Johnston, né, que eu entendo que ele é um de maior consenso entre todos os psicólogos, que diz que a alienação se refere, então, a uma situação quando a criança rejeita ou resiste ao contato com um dos pais de uma forma desproporcional às reais experiências que essa criança tem com esse pai e com a separação parental. Em outras palavras, a gente poderia dizer que essa alienação parental seria a reação da criança, melhor, seria desproporcional e inconsistente com a experiência real, observável dessa criança com seu pai. E envolve, de alguma forma, então, também estratégias de alienação, né? Essa incoerência seria produzida por estratégias de alienação por parte de um outro genitor. Assim, para começar, nós precisamos diferenciar sempre, e eu posso dizer que todos, inclusive Gardner, que é um dos mais contraditórios e controversos, também referia isso, que nós precisamos diferenciar alienação de violência real. Quando existe violência real, não existe alienação parental. Essa é a questão principal. Então, nós temos que diferenciar a alienação de rejeições que são justificadas por violência ou negligência sofrida pela criança. Também nós precisamos diferenciar a alienação daquelas rejeições da criança que são produto de um vínculo primário que não foi construído adequadamente ou nem chegou a ser construído. Por exemplo, hoje nós temos separações muito precoces, a família está muito instável hoje em dia. E, por vezes, os pais se separam quando as crianças ainda têm meses de idade. Então, a gente fica perguntando como que esta criança tão pequena, né, se tem uma relação pobre com um dos pais em termos de tempo, como que ela pode construir esse vínculo? Essa criança, quando começar a se expressar um pouco mais tarde, com 2, 3 anos, seria esperado que ela tivesse uma certa resistência aí com esse pai com quem ela não convive diariamente,
né? E também nós temos que diferenciar as reações das crianças que são decorrentes da dinâmica do divórcio. Quer dizer, o divórcio produz, sim, muito sofrimento, produz muita instabilidade emocional em todos os membros da família, e isso provoca nas crianças alinhamentos, que a gente diz, preocupações, às vezes elas até se aliam a determinados genitores, porque elas percebem que esses genitores estão numa posição mais fraca. E isso também não seria alienação parental, tá? Eu acho que para a justiça, que trabalha muito, né, numa linha de causa e efeito, no sentido de que a alienação, né, então, crianças alienadas são produtos de alienadores, né, nessa linha causal linear, né, o que a literatura mostra é que esse conceito não comporta esta abordagem linear. Na verdade, a alienação tem que ser entendida como um processo onde todas as pessoas que estão envolvidas participam de alguma forma. Algumas mais, outras menos, mas todas estão envolvidas nesse processo. Por exemplo, nós temos as características de cada genitor, alienador e alienante, e aí por características pessoais de como é que eles se relacionam com os filhos. Nós temos características da própria criança que passa pelo gênero, passa pela idade, dependendo da idade, o gênero ela pode ter maior identidade com um dos genitores e ficar, então, se a separação ocorre naquele momento, ela pode acabar, então, que a gente diz se alinhando mais com essas pessoas, né? E mostrando uma preferência. Também nós temos que pensar em outros elementos de características da dinâmica familiar. Então, temos que considerar, por exemplo, o efeito dos irmãos mais velhos, né, que muitas vezes tomam partido porque já têm algumas ideias sobre o sentido do porquê ocorreu a separação, né, podem influenciar irmãos pequenos que ainda não conseguem ter essa compreensão e acabam, então, seguindo as mesmas ideias dos mais velhos. Então, a alienação que nós estamos tratando aqui é sempre um processo, e um processo de múltiplos fatores. O resultado, então, que nós podemos dizer deste processo, onde acaba muitas vezes ocorrendo algum tipo de alienação, são sempre crianças que, então, podem sofrer ação de um comportamento alienante, não é? Há um adulto que produz, assim como a própria lei fala, né, condutas específicas que seriam de alienação, que produzem uma separação, vamos dizer assim, ou uma visão distorcida que a criança vai ter desse genitor alienado, né? Então, essas crianças que sofrem esse comportamento do alienante, né, por um desses pais, possuem, o que a gente pode dizer é que elas possuem um alto risco de ficarem alienadas, mas necessariamente elas não se tornam alienadas. Isso é um detalhe bem importante de entender. Nós temos pais que produzem comportamentos alienantes, se relacionam com os filhos buscando alienar essas crianças de um determinado pai, e que, pela dinâmica familiar, pelas características da criança, pelas características do alienador, esta alienação não funciona. Assim também, nós temos crianças que, por vamos dizer, um pequeno estímulo alienante, já podem acabar produzindo também, em função de outros fatores, essa alienação em relação ao alienado. E temos até crianças que a gente diz que realmente resistem a um dos genitores, mas que não passaram por nenhum tipo de comportamento alienante, né? Por um genitor alienante. Então, o que eu quis trazer nos primeiros momentos da minha fala foi mostrar o quanto complexo é esse fenômeno, o quanto complexo é identificá-lo dentro do judiciário, tá? E como fica difícil, muitas vezes, nós separarmos, né, casos que são de alienação de casos que não são de alienação.
Mas, enfim, o foco da fala aqui, passando desse conceito inicial que eu quis trazer, é a alienação nas varas de violência doméstica contra a mulher, né? Eu separei 2 grandes grupos, vamos dizer assim, tipos de problemas que nós podemos enfrentar. O primeiro tipo seria o autor de violência contra a mulher. Então, nós temos um autor real, que é um autor de violência contra a mulher, usa, entre outras formas de violência, a de alienar os filhos em relação à mãe. E isto é muito esperado que possa ocorrer. Por quê? Porque a gente sabe, né, e por tudo que se discute nesse tipo de fórum aqui, do tipo de relação que os autores de violência contra a mulher estabelecem com essa mulher, que é uma relação assimétrica e de poder. Então, se essas relações buscam desqualificar a mulher, mostrar sempre que ela é uma incapaz, que ela não tem condições de sair dessa relação, que ela acaba submetendo ela a essa posição de submissão e que, com o decorrer do tempo, vai tornando ela realmente cada vez com mais dificuldades de se empoderar e poder sair dessa situação, nada mais óbvio de acontecer é que dentro dessa desqualificação também ocorra a desqualificação dela como mãe. Então, é comum que esses autores de violência passem também a mostrar, e é uma das ameaças muito frequentes, dizer para a mulher que elas vão ficar sem os filhos, né? Vão tirar os filhos dela, e aos poucos ele vai realmente, porque tirar não é tão fácil, tirar os filhos da mulher, mas se ele convence essas crianças a dizerem que a mãe realmente não é uma mãe com condições adequadas de cuidá-los, né? Que essas crianças, até por falsas memórias, por indução, acabem trazendo ideias de violência, né? Que a mãe possa estar sendo violenta, ou principalmente a maior acusação para a mulher sempre é de negligência, né? Se essas crianças começam a ter essa cabeça formada nesse sentido, essas crianças acabam, então, sendo alienadas e acabam reforçando esse controle que o pai tem em relação à própria mãe. Tá? Então, a alienação parental, ela é considerada como uma violência psicológica e, nesse caso, então, vai fazer parte desse comportamento de controle que o homem acaba exercendo. E, com isso, ele vai cada vez mais desestabilizando o emocional dessa mulher, vai tornando ela cada vez mais incapaz para o cuidado dos filhos, porque ela, ao se sentir ameaçada e não ter força para reagir, ela vai cada vez ficando mais desestabilizada e cada vez mais, entre aspas, incapaz para poder cuidar desses filhos. Não é? Muitas vezes a gente, quando encontra essas mulheres, vai fazer uma avaliação, nós vamos encontrar mulheres bem, vamos dizer assim, se sentindo extremamente desqualificadas e elas mesmas, muitas vezes, dizendo que não se sentem em condições de cuidar das crianças. Para os operadores de direito, é muito importante nessa hora entender se essa, porque temporariamente ela pode até vir a estar incapacitada, mas é muito importante entender o quanto esta incapacidade é produto desta relação violenta, o quanto esta mulher precisa receber de apoio e de suporte para poder dar a volta, se empoderar e poder assumir essas crianças novamente. Certo? Bom, o segundo, então, grupo, né, tipo de violência que eu gostaria de trazer aqui, né, que utilizaria a alienação parental, né, é quando o autor de violência contra a mulher usa o instituto de alienação parental para desqualificar as denúncias prestadas por esta. Né? Eu acho que esta sempre, hoje em dia, a própria discussão se a lei deveria continuar ou não, está muito em cima desta questão, de que os homens estariam utilizando esse instituto da alienação parental, né, da lei, da própria lei, para poder anular as denúncias de violência domésticas que são feitas a eles. Bom, aqui eu quero fazer um pequeno parênteses.
né? Primeiro, assim, porque eu acho que é importante nós podermos também ter uma isenção nessa fala que nós vamos fazer aqui. Apesar de nós estarmos com um enfoque na mulher vítima, é importante também nós termos uma posição isenta na hora de discutir essas questões. A minha experiência, né, como perita no Tribunal de Justiça por 20 anos, que foi de 93 a 2013, onde eu trabalhei basicamente com varas de família, eu posso dizer que esse período, como vocês estão vendo em função da lei, ela foi um período antes da lei se estabelecer, e eu passei depois um período ainda, né, quando a lei já existia. A minha experiência, e isso não quer dizer que eu fiz uma pesquisa, quer dizer simplesmente que eu vou tratar dos casos que eu mais, né, me chamaram a atenção e que eram os mais frequentes, né, foi, na verdade, de homens, né, quando se tratava a questão da alienação parental, foi de homens que buscavam exercer um cuidado mais próximo das crianças. Tá? Eu acho que é importante nós termos esta categoria também em mente. Eu entendo que, neste período, nós sofremos mudanças sociais muito importantes e que interferiram muito nos papéis sociais, né? E nos papéis de maternagem e paternagem, vamos dizer assim, de cuidado com a criança. O que eu acompanhei no exercício da minha atividade pericial foram, na verdade, de pais tentando ficar no mesmo patamar que as mulheres no tempo de convívio com seus filhos. Porque esses pais, agora, quando se separavam, não eram mais pais que apenas trabalhavam e traziam dinheiro para casa. Muitos deles eram pais que tinham um convívio intenso, que trocavam as fraldas, que faziam a comida para as crianças e que, quando havia separação, ainda ficavam desfavorecidos quanto a uma carga, vamos dizer assim, de convívio, né? Uma quantidade de convívio bem mais desfavorecida do que as mulheres. Né? E esses pais não queriam ser pais visitadores, certo? Eu tenho, por exemplo, um exemplo, vou tentar ser bem rápida aqui, um exemplo de um caso, né, que eu acho que ele é típico, ele fica emblemático nas situações desse tipo, era de uma menina, né, que os pais, por estarem numa situação mais financeira, de não poder morarem sozinhos, passavam às vezes um tempo na casa dos pais da mãe, outros conviviam e conviveram mais tempo na casa do pai. Na casa da família paterna, o pai tinha uma oficina que ficava ao lado da casa, onde ele passava o dia trabalhando, entrando em casa e na oficina. Assim, no período em que eles viveram ali, o pai conviveu muito próximo da menina. A mãe já exercia uma atividade mais liberal e passava o dia fora de casa, além de ainda fazer um curso de formação universitária à noite. Quando há separação, a mãe sai dessa casa com a menina, né? E a justiça determina que essa menina deve ficar com a mãe. Aqui nós não estamos discutindo nada de capacidade ou incapacidade. O que eu quero mostrar que essa menina ficou por 2 anos pedindo para o pai para que pedisse que ela permanecesse, né, a rotina dela com o pai, o domicílio com o pai. Quando eu avaliei esse caso, né, o que eu vi era um pai dizendo, olha, a minha filha sempre esteve muito próximo de mim e ela sente falta dessa situação. Botar para eu falar logo depois. Oi? Bom, posso continuar? Tá, então assim, essa menina então pedia por quê? Porque ela sentia falta. Quando eu falava com a mãe dizia, não, mas eu sou a mãe e a mãe vai ficar com a filha. E eu via, inclusive, que para essa mãe estava difícil, ela podia dividir mais com o pai. Mas aí vem, inclusive, a culpa social no sentido, mas como? São as mulheres que ainda têm que ficar com os filhos. Então, eu acho que esta dinâmica que eu estou trazendo para vocês, eu quero só justificar que, na minha experiência, né, foi essa dinâmica que fez com que muitos pais trouxessem essa discussão da alienação parental. E não exatamente que foram pais abusadores que buscaram instituir uma lei para que pudesse, enfim,
tirá-los, né, poder ter um recurso de poder anular as acusações que seriam feitas. Assim, eu entendo que é importante a gente ter isso também, né, na mente, da importância de que esses pais possam ter o seu espaço, né, e por isso, por questões sociais, de mudança social, a gente acaba vendo muitas vezes os pais trazendo essa questão da alienação parental, porque realmente as mães sempre foram as mulheres que tiveram os seus filhos, né? Acho que nesse sentido é preciso que esses homens, então, também busquem ocupar esse espaço, porque aqui eu quero salientar já uma questão. Não é porque nós estamos querendo oferecer um espaço para esses pais poderem ter um convívio de igualdade com seus filhos, que todos eles estejam preparados também para poder, vamos dizer assim, assumir esse papel. E isso a gente vê muito acontecer nos casos em que se discute alienação parental. Um pai que na época, né, vamos dizer assim, primária, que a gente diz, antes da separação, tinha pouco contato com seus filhos, quando ocorre a separação e os filhos apresentam uma certa resistência, fica mais fácil para esse genitor dizer que a mãe está alienando do que ele realmente assumir o papel e exercer esse papel com qualidade. Então, isso não quer dizer que simplesmente ao a gente tentar dar uma maior igualdade, nós temos que sair sempre dividindo tempos iguais. Não, nós temos que ver a situação real e concreta das relações parentais que existiam até essa separação, né? E como que elas podem ser exercidas com qualidade agora, cuidando para que desculpas de alienação parental não encubram não só questões de violência, como eu estou dizendo desde o início, que são incompatíveis, mas também faltas de habilidade, muitas vezes, por esses pais. Bom, mas enfim, por fim, o que eu quero salientar, e eu acho que essa é a questão talvez mais importante, né, que as pessoas geralmente estão discutindo mais agora, é preciso considerar, sim, que hoje em dia, né, eu volto a dizer de novo, a minha ideia foi que a lei da alienação parental, ela veio exatamente porque havia um clamor desses pais querendo exercer a sua paternidade. Mas hoje eu não tenho dúvida que, com o tempo, esse tempo em que a lei existe, passou-se a fazer um uso pernicioso da lei. Passou-se a utilizar o Instituto da Alienação Parental para tentar encobrir as práticas de violência por parte de alguns pais. Certo? Então, assim, seja violência física, psicológica ou sexual. Assim, essa prática tem acontecido, mas eu acho que a pergunta que a gente se faz é: será que o mau uso da lei é motivo para se encerrar ou não a lei? Né? Esse mau uso, eu entendo que parte muitas vezes até de... acho que tem uma responsabilidade, os advogados têm uma responsabilidade aí, né? As perícias são muito importantes para que a gente possa fazer essa análise e poder diferenciar. O importante é sempre, eu volto a dizer, separar. Havendo violência, nós não estamos falando em alienação parental. São conceitos incompatíveis nesse sentido, tá? Assim, então, como havia uns estereótipos, né, que se dizia que se acreditava que apenas a mulher poderia exercer o cuidado dos filhos, alguns anos atrás, agora se passou a usar novamente estereótipos, onde qualquer tipo de resistência da mulher que ela possa oferecer, né, em permitir este amplo e restrito convívio do pai com o filho, seria já motivo para a gente dizer que ela estaria fazendo alienação parental. Para finalizar, infelizmente, o que eu tenho para dizer, né, para os operadores do direito é que a justiça não tem os instrumentos, eu entendo, mais adequados de trabalho com este fenômeno tão complexo. Não são os instrumentos ideais para a gente poder lidar com esse tipo de situação. No direito, nós temos a necessidade de enquadramento.
nós temos de comportamento em figuras jurídicas. Então, eu tenho o alienador e eu tenho o alienado. Como eu disse para vocês lá no início, o conceito não é linear. O conceito é de uma complexidade, tá? Então, assim, enquanto a justiça tende a trabalhar, como a gente diz, no preto e no branco, no sentido de que são cores, né, exatamente separadas, diferentes, totalmente distintas, e não consegue trabalhar com nuance, na verdade, o conceito de alienação parental muitas vezes transita no que nós chamamos de uma verdadeira área de sombras, onde as coisas se sobrepõem. E temos muito frequentemente casos mistos, onde há uma conduta de alienação e há, ao mesmo tempo, uma incapacidade de um dos genitores de lidar adequadamente com seus filhos. Ou temos, muitas vezes, dois pais fazendo alienação parental simultaneamente. Então, vocês estão vendo que esses casos híbridos, mistos, né, muitas vezes se tornam muito difíceis de lidar dentro do judiciário. Para fechar, né, entendo que eu já estou com o meu tempo, acho que vencendo aqui, se eu perguntar, e as práticas de enfrentamento, né, e aí, Sônia, o que fazemos com essas situações? Acho que é um consenso em toda a literatura, que é prevenção em primeiro lugar. E aí nós temos as oficinas de parentalidade, procedimentos de autocomposição, visão sistêmica do problema e, principalmente, muitas vezes levar para um foro de atendimento psicoterapêutico. Instalado o processo de alienação parental dentro do judiciário, eu gostaria de salientar a importância das perícias psicológica, psiquiátrica, social e perícias com pessoal qualificado e que tivesse realmente tempo para poder aprofundar cada caso. Cada caso seria um caso. Tá? Eu fico à disposição, então, para depois a gente voltar a responder alguma possível pergunta. Obrigada. Obrigada, doutora Sônia. Realmente são muito importantes esses enfoques que a senhora trouxe, né? Principalmente com relação à forma de olhar essa alienação parental. Agradeço mais uma vez a sua presença. A gente vai deixar as perguntas para o final e eu vou passar aqui para a doutora Maria Cristina para dar continuidade, né? Nós não conseguimos no início, acredito que o seu som agora já esteja ok. Ok, boa noite a todos, todas e todes. É uma honra e uma responsabilidade participar aqui do 12º Congresso do Fonavide. Eu queria saber se meu som está bom, se posso continuar? Sim. Tá. Perfeito. Bom, diz que quanto pior de viver, melhor de contar. Então, para mim, a experiência do Fonavide será inesquecível. Eu espero que o próximo Fonavide não tenha essa violência psicológica por conta da tecnologia. Aliás, eu vou falar dela. Eu acho que a tecnologia já está se vingando de mim, porque eu vou falar um pouquinho sobre ela. Bom, primeiro eu queria agradecer à juíza doutora Jaqueline Machado, a presidente do nosso congresso, pelo honroso convite para estar nesse espaço privilegiado de interlocuções e de cooperações entre as ciências do direito e da psicologia. Eu gostaria de agradecer também à juíza doutora Adriana Ramos de Mello pelo convite para compor o Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e de Gênero da EMERGE, que é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, local onde eu tive a alegria, há 2 anos atrás, de ter sido apresentada por ela, a doutora Jaqueline Machado. Então, portanto, a minha gratidão a essas 2 grandes juízas brasileiras que tanto lutam e militam em prol da causa da mulher e do enfrentamento de todas as violências que cercam a vida das mulheres no Brasil, na América Latina e no mundo. Estamos todas conectadas, mais do que especialmente no atual. Eu gostaria de cumprimentar também minhas colegas de mesa, a doutora Sônia, a doutora Bruna e a nossa juíza, a doutora Shirley Menezes. Também cumprimentar todos os demais juízes e juízas do Fonavide, bem como todas as demais pessoas que hoje acompanham ao vivo e todas aquelas pessoas que nos assistirão posteriormente esta mesa.
Doutora Jaqueline Machado me pediu que trouxesse algumas reflexões acerca da violência contra mulheres. Inicialmente eu pensei que talvez não fosse necessário conceituar o termo, mas eu mudei de ideia quando me dei conta de que a tal da tecnologia nos obriga a repaginar o conceito e a reconstituí-lo na pós-modernidade. A ideia que as pessoas têm, falamos em violência psicológica, é a da violência verbal. Xingamentos, ofensas verbais, depreciações, desqualificações sobre a mulher, sobre o seu trabalho, sobre as suas ideias e suas posições ideológicas e políticas. Do tipo, você é burra, você é incompetente, você não faz nada certo, tinha que ser loura, tinha que ser mulher, mulher no volante, perigo constante, você só fala abobrinha, você não entende nada de política, nem de economia, nem do preço do arroz, por que subiu, você só fala M. Coisas do gênero e segue coisas piores por aí. Além dessas, existem as frases das proposições equivalentes ou dos conectivos lógicos, das frases se, então, que nesse caso troca a lógica proposicional por conclusões ilógicas e irracionais, do tipo, se você chegou tarde, então boa coisa você não estava fazendo. Se você vai toda sexta-feira no centro, então você deve estar encontrando alguém. O que torna a vida da mulher um inferno, encharcada por inúmeras explicações infrutíferas, porque a sensação de perder o controle machista, o ciúme doentio e a insegurança masculina não se satisfazem com nenhuma explicação. Ainda existe o que eu chamo de interrogatório da insegurança, que ocorre diuturnamente. Tem. Aconteceu alguma coisa que você não quer me contar? Você está muito estranha depois de ver que você veio da casa da sua mãe. Ou ainda os interrogatórios situacionais, como idas à praia, restaurantes, shoppings. Você está olhando para quem? Você está mais interessado no que está acontecendo na mesa do lado do que em mim. E se a gente pensar, tudo isso vai retirando então, a espontaneidade, a liberdade, a leveza de viver e de se tornar, isso se tornam verdadeiras torturas psicológicas. Mas a violência psicológica vai muito além das palavras. E por isso, comumente, ela também é chamada de violência emocional. Acredito que talvez esse seja um termo mais adequado, uma vez que o grande alvo desse tipo de violência é o de abalar as estruturas emocionais da mulher, o que desequilibra tudo aquilo que nos afeta, que nos faz sentido, e o temperamento, que é o seu jeito de ser, o que acaba por atropelar a sua estrutura de personalidade e a sua estabilidade de humor. Por que será que tantas mulheres apresentam mais transtorno de humor do que os homens? Será que a psiquiatria coteja, quando em diagnóstico, a questão relacional? O quanto essa mulher pode estar sendo exposta a situações de estresse emocional? Nós sabemos que o humor é controlado pelos neurotransmissores, que, se alterados, cutucados, mexidos, eles alteram a capacidade da mulher de lidar com o seu dia a dia e os desafios inerentes a ele. Então, tirando esse pilar de sustentabilidade psíquica da mulher, o seu equilíbrio emocional, todas as demais violências a que ela é sujeita têm passagem liberada. É como se houvesse o estouro da boiada. A mulher perde a capacidade de barrar as demais violências, porque ao sacudir o seu enraizamento psíquico, né, onde a mulher estaria assentada, né, a mulher fazendo uma alusão bem simples a uma área, de tanto ser sacolejada na sua estrutura psíquica, ela deixa suas raízes à mostra, né? E morre por falta de uma nutrição adequada, que todos, todas e todos nós, seres humanos, precisamos. A mulher também, ao perder o seu centramento, vai perdendo aos poucos a sua capacidade de discernimento, de compreensão do mundo, e em especial a crença em si como pessoa e amada, que são os dois pilares da sustentabilidade psíquica. Nós precisamos nos sentir amadas, desejadas, queridas e capazes de produtiva. Assim, as agressões verbais são apenas a ponta de um iceberg perverso, já que a parte encoberta desses controles, que cerceiam o ir e vir da mulher, são submersos, escondidos e ilegais. Assim, outras atitudes de seus parceiros
e vamos incluir aqui também as atitudes das suas parceiras, como bem lembrou ontem a doutora Camila Gonçalves, em sua brilhão, podem engendrar malefícios à psique feminina de grande monta. Se antes os maridos colocavam detetives para acompanhar os passos da mulher e escuta telefônica em aparelhos fixos de casa, hoje a tecnologia propicia mais situações de controle da vida da mulher por parte do homem, como colocar GPS no aparelho celular para saber onde ela vai, onde ela está, programa espião no seu computador, câmeras escondidas no seu carro, ou ainda de stalkeá-la em suas postagens pelas redes sociais, para ver quem viu, quem segue ela, quantas fotos postou, que fotos ela curtiu, além de poder invadir a sua privacidade hackeando o seu celular, podendo printar a tela, controlar os apps, controlar os sites visitados, ver suas movimentações financeiras e seus planos e sonhos de uma forma invasiva. Assim, a violência psicológica na modernidade ganha uma grande ferramenta. A tecnologia a favor do controle masculino, que agora ocorre não somente no corpo da mulher, mas também sobre suas ações e movimentos. Assim, a vida da mulher passa a ser uma vida sem possibilidade de imprevisto. Ao menor ato que ela faça, que fuja do corrido, como demorar mais tempo na condução do que o previsto, ou para as que têm carro, demorar um pouco mais na garagem para entrar em casa, evocam suspeitas e uma enxurrada de perguntas do tipo: com quem você estava falando? Por que você demorou para entrar em casa? Por que ainda não está no ônibus? Como se a mulher carregasse um cronômetro, cujo juiz de prova é um marido ciumento, inseguro, controlador, que vai aos poucos tolhendo o ir e vir da mulher numa cadeia sem muros, numa prisão sem paredes, gerando verdadeiros inquéritos policialescos e danosos à psique feminina. Mas, gente, há ainda situações mais escrachadas de violência emocional, como impedir o ir e vir da mulher, ou nem deixá-la sair de casa, de isolar a mulher de rede de apoio, que é a sua família e seus amigos, não permitir que ela trabalhe e tenha seu próprio rendimento e se torne autossuficiente e não dependa mais dele, mexer na sua carteira, vasculhar a sua bolsa, não permitir que ela estude, que ela aprenda, que ela cresça na carreira, e de acesso à sua crença religiosa, dentre tantos outros atos agressivos, repressivos e de controle. Assim, a violência psicológica pode dar como um alarme, um sentinela, como um sinal de que algo não vai bem e pode piorar. O que virá depois de tanto desrespeito, ameaça, gritos, palavrões, senões e cerceamentos? Esperar pelo pior e vislumbrar um futuro incerto gera angústia, medo e insegurança. Quando as mulheres são confrontadas com esse tipo de perigo que a violência psicológica traz, elas ativam o sistema nervoso autônomo, que é aquele que controla respiração, circulação sanguínea, controle de temperatura e digestão. Gente, quantos quadros de asma, hipertensão, febre, má digestão, gastrite, úlcera, diarreia e constipação podem estar relacionados à violência emocional e ao estresse agudo ou ao estresse crônico relacional. Talvez em audiência valesse a pena perguntar sobre a saúde física da mulher que sofre violência relacional. Admitir que o perigo, então, possa estar existindo, rondando, exige, então, da mulher uma tomada de posição para extinguir esse mal. Em outras palavras, exige ação para cessar o dano e talvez até um possível rompimento da relação conjugal. Mas é então que os problemas começam a acontecer e se tornam complexos. Essas ações são custosas, emocionalmente falando. As mulheres fazem uso, então, inicialmente, do que Freud chamou de mecanismo de defesa do ego, utilizando o processo de negação, isto é, negando a violência psicológica para fazer uma adaptação, uma gambiarra relacional, para dar conta de homens que as agridem, verbal e emocionalmente, e vão vivendo como podem, literalmente com a corda no pescoço. Uma vez o desse tipo de violência, ao minar a autoestima da mulher, pode levá-la à espiral do suicídio ou facilitar a espiral do homicídio, nesse caso, do feminicídio. Assim, quando a ameaça verbal ou emocional se mostra mais contundente, esse repouso no processo de negação
torna-se insustentável, pois a realidade, ó, bate na porta e já não é mais possível tentar tapar o sol com a peneira. Nossa primeira opção sempre, a primeira opção dessa mulher, será sempre a fuga, se possível. Segundo Jack Panksepp, a resposta de fuga está associada à ativação dos nossos circuitos do medo. O medo, e se ele for ativador e mobilizador, levará a mulher a fugir, para tentar escapar dessa relação ofensiva. Só que essa possibilidade só se mostra disponível para mulheres que contam com uma boa rede de apoio, tanto familiar como institucional, que já foi provavelmente detonada pelo parceiro. E nós sabemos também que muitas mulheres se encontram desenraizadas, longe de suas famílias de origem, de seu local de nascimento, vivendo em situações de violência estrutural, espoliadas, sem o menor conhecimento das instâncias de defesa dos direitos da mulher. A presença de prole também pode dificultar essa saída de casa. A mulher se vê então sem saída e sem perspectiva. Assim, se fugir e cessar o dano passa a não ser mais uma opção, o passo seguinte será então buscar as outras duas respostas possíveis descritas na teoria dos 3 Fs em inglês. Primeiro, voar, escapar, fugir. Ela já não tem mais essa chance. Segundo F, fight, lutar. Terceiro F, freeze, congelar. Então, não sendo possível fugir, a mulher vai tentar lutar. Segundo Jack Panksepp, a resposta de luta está associada à ativação dos circuitos de raiva. Então, enquanto a resposta de fuga está medo, a resposta de luta está associada aos circuitos da raiva. Luta, medo, raiva e o terceiro que nós vamos ver, eles formam a base dos sentimentos emocionais primários que estão em torno dessa violência psíquica e emocional. A raiva é um sentimento potencial de energia de ação, que em havendo chance, permite reação. Mas, de novo, muitas vezes não é possível nem fugir e nem lutar. E isso ocorrerá com muita frequência. Primeiro, pela superioridade física do homem e pelo processo de ruína dessa autoestima da mulher. Ela não tem mais força. E assim ela poderá congelar ou colapsar. Essa resposta de congelamento tende a acontecer em situações percebidas como extremas e ameaçadoras à vida. Nesse caso, quando ocorre, o corpo entra numa imobilidade tônica, é a hipotonia, como num estado natural de paralisia. E é assim que nós encontramos muitas vezes as mulheres após um assalto sexual. Lembra que eu falei do sistema nervoso autônomo que controla a respiração, circulação, digestão? Pois é, neste caso, o corpo da mulher bater mais lentamente, a respiração fica quase imperceptível e a pressão sanguínea cai. Nos seres humanos, a resposta de congelamento ou de colapso pode levar, primeira opção, ao desmaio, onde a mulher não vê e não ouve mais nada. É morta, estando somente o corpo presente, a alma e a psique já decolaram. E o nosso personagem crítico e julgador, que existe dentro de cada um de nós, questiona: mas por que essa mulher não reagiu ao estupro? Por que ela não lutou? Por que ela consentiu? Não, ela não consentiu. Ela não conseguiu responder, porque ela não tinha mais energia psíquica para reagir. Ela colapsou. E esse é o chamado choque de horror, que sofre quem está numa situação dessa. A segunda possibilidade é a dissociação. A mulher vai se desligando de si mesma, das suas emoções, da sua mente, do seu corpo, do seu mundo ao redor, como se fosse um observador passivo, ou vivesse num sonho, passando olhos, e a vida é um pouco diferente, numa realidade à parte, criada por ela como o último recurso emocional disponível para continuar numa situação insustentável psiquicamente. De novo, as pessoas ao redor comentam: gente, parece que ela vive no mundo de fantasia. Sim, é a última que acontece numa situação extrema de violência psicológica, como é mostrado no filme Preciosa, de uma menina ofendida sexualmente pelo seu padrasto por anos. Se imaginava num show de rock no momento em que acontecia a ofensa sexual. Eu não digo abuso sexual desde 2008, que eu acho que é um nome totalmente equivocado para falar de crianças, porque a palavra abuso libera o uso e só recrimina o excesso. O corpo de criança não pode ser usado e nem usado em excesso. Então, sugiro que a gente passe a usar sempre ofensa, porque, inclusive, entra na ambiência da dor que abuso não fala. Abuso fala de uso. Bom, Daniel Siegel sugere
que o bem-estar psicológico nos seres humanos é alcançado por meio de uma integração emocional, que é só possível quando nós nos sentimos acolhidas, amadas, protegidas, vivendo uma relação com nossos parceiros e família. Porém, Siegel afirma que quando vivemos estados de angústia, como viver com medo do perigo, com autoestima baixa e com ansiedade em relação ao futuro ou ao que pode vir, a pessoa não consegue mais experienciar essa sensação, esse sentimento interno de integração, que é o que ele chama de experiência interna. É como se as coisas não dessem mais liga, como se ficasse tudo fragmentado. Se essa sensação for muito intensa e persistente, o quadro vai se acentuar e vai se tornar insuportável, podendo levar ao suicídio. Segundo Van der Kolk, ele diz que uma experiência é traumática quando um evento particular ou uma série de eventos passa a definir a forma como uma pessoa organiza, entende as suas experiências. Então, podemos entender que quanto mais eventos traumáticos na vida de uma mulher, mais violência emocional, mais a rota da saúde mental sustentável se entorta, se distorce. E no final, muito pouco sobra da dignidade emocional dessa mulher. Assim, muitas mulheres nem percebem que estão experienciando um trauma, até que semanas, meses ou até anos se passam. Seus podem ser silenciosos, graduais e insidiosos. Admitir pode ser tão traumático como viver. Por isso, alguns comportamentos exibidos pelas mulheres podem ser muito difíceis para a gente entender. Quando ela quer voltar atrás num processo, ou querer retirar a queixa, ou nem querer ir numa delegacia o seu homem. É a vergonha, aí o terceiro sentimento, de admitir a violência, a vergonha da escolha, a teoria do dedo podre. Reconhecer requer introjeção, e isso é custoso, isso é danoso, isso é sofrido. E aí, vou apresentar para vocês 3 possibilidades. Quando uma mulher passa por uma situação traumática, ela tem um choque, ela entra em crise, mas se ela for atendida de forma eficaz, rápida e de maneira adequada, isso se tornará uma aprendizagem. Seria como essa folha aqui de papel. Eu vou pegar aqui, ó. Né? Mas eu posso desamassar, eu posso passar um ferro, que ela se mantém inteira, intacta. Algumas marcas, se a gente olhar para elas, vão lembrar do fato ocorrido, mas a pessoa continua integrada, apesar do fato. É o que nós chamamos de transtorno de ajustamento. Ocorreu um estresse agudo, causou um sofrimento transitório, mas com a ajuda adequada, a vida tende a voltar ao normal em horas, em dias ou até em 2 semanas. Não mais. Porque se passar um mês, a mulher pode sofrer uma situação traumática se ela tiver um choque, como aqui, vamos lá, outra história. A mulher teve um choque, entrou em crise, não foi atendida dentro da janela de imunidade psíquica a tempo, de forma rápida, eficaz e a contento, dentro das necessidades dessa pessoa. Se o atendimento psicológico demorar, for de pouco valor, for de baixa qualidade, for de pouca duração, sem qualificação para trauma, a pessoa poderá ir TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. É como a folha de papel. Ela fica amassada, mas nesse caso ela vai ficar cindida, rasgada. É possível a gente colar? Sim, mas vai ser necessário terapia, juntar as partes do ego do que ficou fragmentado entre um antes e um depois. Existe um gap, um meio, que precisa estar para ser reconectado. Mas existe uma situação ainda mais grave, que é como entrar em 220 volts. Essa situação se dá quando a pessoa vivencia múltiplas situações de choque, entre crise, e antes que pudesse se reequilibrar minimamente do choque, ela sofre outro choque, e mais um outro. Vivendo em permanente estado de choque, crise, que pode levar a pessoa a se despersonalizar, a se desligar, a se dissociar, levar a um splitting, a uma separação, numa fragmentação, como essas, ó, folhas de papel. Tudo fica separado, rasgado em inúmeros pedaços. Dessa situação, a atuação de resgate emocional precisa ser rápida, intensa e duradoura, na tentativa de resgatar os pedaços desse ego que se separa. Situações assim, de forte violência psicológica, emocional e física, podem ocorrer lapsos de memória.
e a mulher só conseguia apresentar alguns fragmentos desta memória. A mulher lembra um pedaço da história, dependendo do que se pergunta. E assim ela vai responder uma parte na teoria, outra parte em juízo, outra parte na terapia. Ela vai contar o que é possível para ela. Isso não quer dizer que a cada hora seja uma história, mas que a cada hora vem um pedaço diferente da mesma história. E é importante que aquelas pessoas que julgam mulheres agredidas tenham um olhar holístico, quer dizer, do conjunto, e que conheçam esses mecanismos para não qualificar essa mulher de mentirosa, que inventa a cada hora uma história. É calibrar os ouvidos e os olhos para ouvir e ver como a violência tem só vem um pedaço, o resto fica esquecido. A compreensão de vocês precisa começar por esse olhar e esse ouvir empático dessa limitação de memória traumática da mulher. Se a gente diz que recordar é viver, relembrar é quase morrer de novo. Respeitem os lapsos de memória da mulher. Esquecer é um mecanismo psíquico de proteção. É o que a mulher pode de melhor oferecer para si mesma nesse momento. Quando o fato é por demais traumático, porque ficar na chapa quente da memória esfola o pouco do espectro de gente que sobrou de uma história ofensiva e desrespeitosa. E finalizando, eu creio que a tarefa crucial e primordial da psicologia, na qual trabalho há 35 anos, junto às mulheres que o sistema de justiça e as operadores do direito conseguiram salvar de situações traumáticas, de violência doméstica, familiar e de gênero, é tentar ajudar as mulheres, através dos atendimentos de acolhida e através das sessões de terapia, a tentar a colar os pedaços, folha de papel das vidas, que ficaram impregnadas, cheios de marcas, com as suas histórias relacionais, numa nova colagem de reação, se assim ela deseja, ou de elaboração e de reunificação, se assim for possível para ela. Muito obrigada pela atenção, é o que eu queria trazer para vocês de reflexão. Doutora, muito obrigada, doutora Cristina. Ouvindo vocês duas falando aqui, tanto a doutora Sônia como a doutora Maria Cristina, eu vi que é uma reflexão que já nós já trouxemos várias vezes aqui no Fonavid, inclusive com enunciados, mas a necessidade que os tribunais têm, né, a precisão mesmo de fortalecer as nossas equipes multidisciplinares. São as pessoas que estão ali na linha de frente também, onde vão atender essas mulheres que chegam já para a gente, para nós, juízes, quando vamos fazer um atendimento com audiência, mas muitas vezes nós não temos condições ali de ouvir atentamente a mulher da forma em que ela precisa. Então, ela precisa de um atendimento especializado, um atendimento qualificado e precisa que essas equipes, né, eu acredito, eu tenho uma equipe muito boa, mas não acredito que nem, e acredito não, tenho certeza que nem todos os juízes, principalmente os do interior, né, aqueles que estão no interior do nosso Brasil, não têm esses meios. E nós vemos a necessidade de ter, sim, psicólogos, assistentes sociais, suficientes e com uma qualificação, né, uma qualificação feita pelo tribunal para que possam receber essa mulher da forma como ela precisa ser recebida, porque elas realmente chegam despedaçadas. Isso me tocou muito, porque eu já tenho algum tempo que eu estou em vara de violência doméstica, e eu já vi muita coisa, nós todos já vimos muitas coisas, né? E essas mulheres que perdem realmente a autoestima, que chegam, já chegou uma para mim e disse que estava apenas esperando o dia de morrer, porque não precisava separar, não precisava não, só queria que deixasse ela no cantinho dela para morrer em paz quando tivesse o momento. Então, assim, você vê que precisa de um trabalho maior. E eu vou já passar para
próxima palestrante, senão vou acabar tomando o tempo das senhoras, desculpem, que eu realmente me emocionei com as falas, né? A doutora Bruna, agora é Wojciechowski, né, doutora? Wojciechowski, de Miranda. A doutora Bruna, nossa próxima palestrante, é bacharel em Serviço Social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com especializações na área de Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e Universidade Federal do Paraná, em Acolhimento Institucional e Familiar, pela PUC do Paraná, e Intervenção Sociocultural pela Unicentro. Mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutoranda no mesmo programa em universidade. Assistente editorial na revista Emancipação Universidade Estadual de Ponta Grossa, participante dos cursos de pesquisa Cultura da Paz, Direitos Humanos e Sustentabilidade e Proteção Social e a Política de Saúde na América Latina, integrante também do Núcleo de Educação para a Paz, é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atualmente ocupa o cargo de analista judiciária e assistente social no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, lotado no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, vara de crimes contra crianças, adolescentes e idosos da comarca de Ponta Grossa, e desenvolve pesquisa nos seguintes temas: relações de gênero, violência contra a mulher, direitos humanos, epistemologias do Sul, feminismo e masculinidades. Doutora, passo a palavra para a senhora, será um grande prazer para todas nós ouvirmos aqui as suas considerações. Muito obrigada, doutora Shirley. Boa noite a todas e a todas. Cumprimento as doutoras e colegas da mesa também, a Cristina, a Sônia, e aproveito para agradecer também a doutora Jaqueline pelo convite, né, para essa fala. Eu me sinto muito feliz e muito grata por essa oportunidade, né, em participar desse evento de grande importância, que tem me propiciado tanto aprendizado e reflexões aí sobre as possibilidades e desafios que o judiciário encontra no enfrentamento da violência contra a mulher. E feliz também, principalmente, por poder representar as equipes técnicas dos tribunais de justiça, poder apresentar para vocês uma ótica multidisciplinar sobre o problema também. A minha fala, diferentemente das outras colegas, é um pouquinho mais genérica. Ela traz um resgate histórico sobre as relações de gênero e sobre as demais formas de manifestação da violência contra as mulheres. Mas por isso me parece que acaba sendo complementar às reflexões que elas trouxeram. Acredito que tende a ser bastante proveitoso. Eu entendo que esse olhar multidisciplinar é extremamente necessário, né, tendo em vista a complexidade da violência contra a mulher, né, porque ela não é algo linear, ela não é algo previsível, a violência não é estanque, e não é à toa, por exemplo, que nós vimos buscando a construção de instrumentos que nos auxiliem a compreender um pouco mais esse problema, como o próprio formulário de avaliação de risco, que inclusive foi objeto de uma oficina aqui no 12º Fonavid, né? Mas a complexidade da violência, ela ocorre também porque ela é um fenômeno que tem diferentes fatores. Diversas são as situações que podem levar à violência contra a mulher. São outras pessoas que se envolvem também, tem toda uma dinâmica de vida, uma dinâmica familiar, um contexto no qual a mulher está inserida, e é um fenômeno que, como foi mencionado aqui pelas nossas colegas, que pode ter inúmeras consequências que vão para além da judicialização, como questões de saúde, que podem surgir em decorrência de uma violência física, né, de uma violência sexual, questões psicossociais, questões emocionais, que foram muito bem ressaltadas na fala da doutora Sônia, questões econômicas, dentre outras, que a gente poderia estar citando como consequências dessa violência doméstica e familiar, naquela que está em condição de vítima, né? Gosto de destacar também esse termo
porque ele está na condição de vítima, para nós não rotularmos as mulheres que nos atendemos, deixando claro que ela tem condições de superar essa realidade, né, tem como desenvolver essa capacidade de resiliência e deixar de ser vítima. E todas essas questões precisam ser consideradas pelos profissionais que atuam nessa área, desde os operadores do direito, as equipes multidisciplinares e a própria rede de enfrentamento, que é de extrema importância para que haja uma efetiva atuação nesses casos, né? Então, nesse sentido, me coube a mostrar para vocês, assim, em linhas bem gerais, os aspectos sociais que permeiam essas relações de gênero no âmbito doméstico e familiar, que perpassam pela historicidade, por questões cultural, inclusive até o nosso processo de socialização, que ao longo dos anos acabou contribuindo para a criação de uma cultura de violência, que é naturalizada, que muitas vezes passa até despercebida, sobretudo diante de minorias sociais, nas quais a gente inclui aqui as mulheres. E mais ainda se formos falar de mulheres negras, e mais ainda se formos falar de mulheres empobrecidas, né? Porque quando a gente fala de minorias sociais, de mulheres especificamente, a gente não pode dissociar essa tríade de gênero, classe, etnia, que com certeza vai repercutir em desdobramentos, em formas de manifestações muito mais severas da violência quando existe nessas características. E que maravilhoso que o Fonavide também contemplou esses aspectos na sua programação, que é extremamente importante, né? Bom, e essa cultura da violência que eu me refiro, ela vai muito além dessa violência direta que a gente consegue perceber nos processos, essa violência pessoal que a gente consegue saber quem é o autor ou a autora, mas é uma violência estrutural, que é muito maior, que é muito mais presente do que a gente pode perceber ou do que as próprias leis podem abarcar, porque ela é muitas vezes manifestada de uma forma mais sutil. É numa frase, numa piada, numa brincadeira, aí vai aumentando, é no comportamento de discriminação, no preconceito, no machismo, na misoginia, no sexismo, e tudo isso está presente para além do espaço familiar, né, em todos os espaços em que a mulher pode frequentar, inclusive nos espaços institucionais. Então, vale ressaltar aqui que o Poder Judiciário também não está imune a isso, né? Porque somos seres humanos socializados nessa cultura, né? E por isso a gente precisa estar muito atento para não permitir que esses eventuais valores e vivências venham interferir negativamente na leitura dessas histórias que chegam até nós através da lide processual. Então, assim, as reflexões que eu proponho hoje é mais do que ajudar a compreender a origem e a complexidade desses fatores sociais que permeiam a violência doméstica e familiar contra as mulheres. E aqui acho que vale a pena abrir um parênteses, né? Mulheres, né? Porque as mulheres são múltiplas, elas são plurais, elas têm suas histórias e suas vivências que não podem ser generalizadas, precisam ser consideradas nas suas particularidades, né? Então, as reflexões que eu proponho, elas são mais do que uma busca de compreensão dessa realidade, mas também um convite para que a gente possa olhar para as nossas posturas enquanto profissionais. Já que a gente não é imune a essa historicidade, que a gente carrega valores e percepções, né, oriundos da nossa socialização, como que nós temos agido em nosso cotidiano laboral, né, junto dessas mulheres que estão em situação de violência? Será que nós estamos carregando, naturalizando, talvez até involuntariamente, essa cultura da violência? Ou nós vimos buscando superar essa violência, romper com os estereótipos, tentando exercitar um olhar mais humanizado, integral, como muito bem foi mencionado pelas nossas colegas, olhar toda a história de vida, o que está por trás dessa violência, se a gente conseguir interferir na causa, não só no que está levando, né, a acontecer a violência, a gente com certeza vai ter uma atuação mais efetiva, que pode contribuir para que aquela situação não retorne mais tarde como uma demanda ainda mais complexa. Será que a gente está tendo uma visão integradora também dessa mulher? Permite com que ela tenha noção, conhecimento do que é o processo, das consequências daquilo para a sua vida, não só pessoal, mas ali na lide processual mesmo. A gente sabe da dificuldade da linguagem jurídica. Então, em que medida a gente possibilita que as partes estejam integradas também do processo, né? O quão acessível nós somos, né? E aí também eu me refiro aos homens, que nós estamos falando das mulheres aqui como enfoque principal, mas eu costumo dizer que os homens também precisam do mesmo olhar
olhar humanizado, do mesmo olhar integral, integrador, porque eles também estão em situação de violência, estão no outro polo, estão no polo ativo, mas eles também são frutos de uma cultura de violência que precisa ser desconstruída. Né? Então, é importante a gente ter essa atenção para as partes, e esse acho que é um dos maiores desafios que temos, de superar esses padrões, essa cultura de violência, que infelizmente está presente em todos os espaços, e não reproduzir isso no nosso cotidiano, né? Começar a desconstruir a partir da nossa prática. Bom, só tomar uma... Mas vocês já chegaram a parar para pensar de onde que veio essa desigualdade de gênero tão grande que levou, assim, a manifestação da violência contra as mulheres a estatísticas tão assustadoras como a gente vê? Ainda mais agora, em contexto de pandemia, né, na nossa realidade local, a gente percebe como isso trouxe uma repercussão bastante negativa, não somente em termos quantitativos, mas na gravidade dos casos que vem chegando até nós, né? Então, assim, existem várias correntes teóricas que refletem sobre essa gênese. Mas a que tem mais força é uma corrente histórica que fala sobre as relações de gênero, e o gênero aqui é entendido como os papéis sociais que são desempenhados por homens e por mulheres, né? E essa corrente histórica, ela acredita que essa desigualdade que existe entre os homens e as mulheres, ela começou a ser estabelecida lá nos primórdios da nossa vida em civilização, especificamente quando houve a transição daquela sociedade de caça e coleta para o sistema de agricultura familiar. Então, até aquela época, a sociedade de caça e colheita, ainda existia uma relativa igualdade entre homens e mulheres, porque eles juntos faziam a caça, a colheita de frutas, preparavam as próprias ferramentas para se defender de ataques dos animais. A única questão é que havia um certo cuidado quando a mulher estava ali no período de gestação, amamentação, que não conseguia se deslocar muito, mas, de forma geral, as atividades desempenhadas para a proteção do clã eram muito semelhantes, né? E quando houve essa transição para o sistema de agricultura, né, que sucedeu essa dinâmica da caça e da colheita, houve a necessidade de se estabelecer um território para ser explorado. Então, o ser humano deixou de ser nômade e passou a ter as primeiras noções de propriedade. E percebam que não é à toa que essa noção de propriedade é uma questão bastante presente nas relações de gênero. Então, foi mais ou menos assim, já que a mulher tinha aquelas limitações para se locomover lá no período de gestação e amamentação, vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui um ponto fixo nesse território para demarcar que é nosso, você, mulher, fica aqui, marca o nosso espaço, fica aí com as crianças, cuida para ninguém invadir, que eu, homem, vou lá para buscar alimento para nós e já volto. E é nessa aparentemente simples forma de organização que começou a surgir a noção do homem provedor, que é aquele que vai explorar o território, traz alimento para a base, e da mulher domesticada, que daí ela é limitada, cerceada ali o espaço base daquele território, e limitada ao cuidado da casa e dos filhos. Então começa aí essa cultura patriarcal, que é tida aí na bibliografia, de forma geral, como uma das maiores influências, né, da violência contra a mulher. E é uma cultura que acaba colocando o homem numa condição, numa posição mais racional, de força, de comando, e a mulher numa postura ali mais de subserviência, né? Claro, ao longo dos anos foi tendo maior interação social, teve a instituição do mercado, que foi permitindo o intercâmbio entre as mercadorias, as regiões do mundo, e junto com isso foi acontecendo o intercâmbio cultural, que fez com que cada região do mundo tivesse, assim, as suas particularidades na relação de gênero, nesses papéis sociais ocupados, desempenhados, né, o que se esperam que se desempenhem por homens e por mulheres. Mas, de forma geral, em todas essas culturas, a bibliografia consegue destacar a presença do patriarcado e como ele repercute de forma negativa, né, nas manifestações de violência contra as mulheres. No Brasil, especificamente, o processo de colonização teve grande influência, né, para difundir essa cultura patriarcal. E também para que a nossa cultura passasse a ter uma grande influência da violência, a violência como base nas relações. Primeiro porque o próprio processo de colonização foi extremamente violento, né? Autores, o Boaventura de Souza Santos menciona como se fosse um epistemicídio, né? Porque assassinaram literalmente a nossa cultura, os nossos saberes locais, para impor a lógica europeia,
que na época era tida como a mais evoluída, e segundo, porque acabou reforçando essa noção do patriarcado, especificamente ali nas famílias do rei e da rainha, que eram tidos como referência, né, para toda a sociedade. E o que eles vão estar representando para essa sociedade, né? O rei sendo referência ali, né, de dominação, de virilidade, de força, de ser infalível, e a mulher ao contrário, na contramão disso, uma pessoa mais silente, frágil, domesticada e subserviente, mais uma vez, né? Então, tem a noção também do casamento heterossexual, daquela família nuclear, patriarcal, com homem e mulher, ali com os papéis bem definidos, que foi bem reforçada nessa cultura, e foi a partir, então, que a nossa socialização, ao longo dos anos, passou a ser pensada com base na busca dessa família ideal, que foi sendo reproduzida na nossa cultura. E é interessante pensar, né, é um pouquinho longe na nossa história para buscar os primórdios disso tudo, mas é interessante como a gente consegue, a partir disso, compreender algumas questões, por exemplo, como a masculinidade hegemônica, ou a masculinidade tóxica, que é um termo mais popular, né, que acaba impondo aos homens um padrão de comportamento que, em tese, né, não feriria a sua hombridade. Então, por isso que os homens têm que ser fortes, né, de corpo e de alma, por isso que o homem não pode falhar nunca, por isso que homem não chora e não pode demonstrar afeto, porque isso é coisa de mulher frágil. Por isso que homem não leva desaforo para casa e está autorizado, inclusive, a usar violência contra qualquer pessoa que ferir suas crenças. Quem que nunca ouviu no seu processo de socialização a frase dos pais, dos avós, algum familiar, se você apanhar na rua, vai chegar em casa e apanhar 2 vezes. Então, esse estímulo à violência, né, vem muito dessa questão cultural. Homem que é homem também não deixa faltar comida em casa. Né? E não precisa que a mulher trabalhe, porque o homem, ele é autossuficiente, ele consegue dar conta das coisas sozinho, né? Então, são alguns exemplos para a gente pensar. Mas tem outro lado também, a partir dessa análise histórica. A gente também consegue compreender o porquê que as mulheres foram educadas para servir, né, preparada desde cedo para atividades domésticas, estimuladas ao casamento desde cedo, se não ficam para titias ou vão ser vergonha da família. A gente pode compreender também por que muitas mulheres que a gente atende, eu acredito que deve ser uma realidade muito presente, tem uma situação de relacionamento abusivo com muito esforço, com a ajuda das medidas protetivas, consegue romper. E, de repente, não demora muito, aparece lá no fórum com um outro processo de um novo relacionamento abusivo. Por que isso ocorre, né? Porque elas estão buscando aquele modelo de vida, de casamento, de família tido como um tipo ideal, né? Vocês podem até estar se perguntando, mas hoje em dia isso, com tanta informação, ainda está acontecendo? Sim, e acontece muito, né? Porque ser mãe solo, ser mãe sozinha, né, na sociedade não é fácil. Né, além de ser uma mulher desquitada, né, um termo aí bem pejorativo que se utiliza para se referir a essa mulher separada, como se tivesse quites em dívida com algo, além dela sofrer esse preconceito na sociedade, ela sabe que ela não vai ter emprego, né, ou que a sua renda vai ser insuficiente para pagar suas contas ou para manter determinado padrão de vida. Ela sabe que a vaga na escola para os filhos menores é um desafio, né? As mulheres também podem se culparem pela iniciativa de romper um casamento. Muitas juram para Deus, né, que aquele casamento é para a vida toda, né? Tem influência da religião aí também. Fala que é amor eterno, como é que eu vou tomar essa iniciativa? Elas também se culpam porque podem prejudicar a convivência paterno-familiar. Né? E por todos esses motivos e vários outros que a gente poderia mencionar e que os senhores com certeza devem ter notado no seu dia a dia, é que a mulher acaba se mantendo naquela relação violenta, né? Além do medo e da vergonha que a doutora Cristina mencionou, tem a questão da dependência afetiva e a dependência econômica, que acabam se tornando fatores muito dificultadores para romper com esse processo, né, com esse ciclo de violência, né? Então, por isso que a gente acaba tendo tantos processos que são iniciados e arquivados, tantas medidas protetivas que inicia, cancela, volta, pede de novo, cancela. É todo um processo na vida dessas mulheres, né? E todas as outras questões que acabam dificultando que ela tenha essa capacidade de fazer denúncia e de romper com esse ciclo da violência. Eu acredito que os senhores devem reconhecer histórias parecidas, né? E são exemplos de como o machismo está presente no nosso cotidiano. O machismo resultante desse patriarcado,
inadequada e que faz mal não apenas à mulher, isso é bem importante de destacar, mas a toda a sua família, né, crianças e adolescentes que também acabam sendo vítimas dessa violência, seja direta, porque também são agredidos, ou indireta, porque estão presenciando a sua genitora, a mulher da família sofrendo, e com a tendência ainda de reproduzirem o mesmo comportamento na vida adulta, né, como alguns estudos já indicam. Mas é um machismo que, assim, do outro lado das estatísticas do feminicídio, acaba ferindo e matando o próprio homem, né, especialmente aquele que não consegue, por algum motivo, cumprir com esse papel social que esperam dele. Vocês já pararam para pensar como que está esse homem agora, né, em meio a uma grande crise sanitária que a gente está vivendo, uma crise social e política que está interferindo grandemente, né, nas minorias, com muito desemprego? Como que está esse homem aí desempregado, que não consegue cumprir o seu papel de provedor, não consegue colocar o alimento em casa para os seus filhos, não pode desabafar e chorar, porque isso pode colocar a sua masculinidade ali em prova, né? Então, é por isso, não é à toa, né, que muitos homens acabam recorrendo ao uso de álcool, de drogas, às vezes como válvula de escape, ou como eles são também, com estatísticas muito crescentes que demonstram isso, vítimas crescentes de suicídio. Talvez seja o peso da cobrança da sociedade sobre esses papéis sociais, né? Tem uma má notícia nesse sentido, porque a gente continua reproduzindo essa forma de socialização ainda dos nossos meninos, das nossas meninas, de formas das mais sutis às mais explícitas. E aqui talvez eu possa polemizar um pouquinho com os exemplos que eu vou dar. Mas quando você tem a notícia, por exemplo, de uma criança que vai nascer na família, a primeira coisa que se faz quando você sabe o sexo da criança é presentear, né, iniciar o enxoval do bebê ali, cor-de-rosa se for menina, azul se for menino, né, independente da cor. Eu sei que as cores já tiveram bastante polêmica em outras ocasiões, mas o problema não é a cor, mas sim o significado que está por trás dessas cores, né, qual a expectativa que se tem, né, sobre aquela criança. Quando se coloca o rosa, o delicado, o meigo, e o azul, forte, mais imponente sobre o rosa. E por aí vai, a criança cresce. Quando a gente vai presentear uma menina, o que a gente costuma comprar como presente? Bonequinha, panelinha, coisas para casinha, né? E esses são exemplos, às vezes inconscientes, que nós reproduzimos, alguns estereótipos de domesticação, que acaba cerceando as meninas desde cedo nas suas possibilidades, né? E o contrário também é válido, a gente acaba presenteando os meninos com carrinho, com arminha, com super-heróis, a gente permite que os meninos subam na árvore, que andem de skate, de carrinho de rolimã, enquanto a menina a gente orienta que não faça, porque elas são mais frágeis, podem se machucar. Isso tudo acaba simbolizando a expectativa de que os meninos podem dominar tudo por aí, porque eles são fortes, são infalíveis, e se não der certo, a arma simboliza que eles podem destruir aquilo que incomoda, aquilo que os frustra. Pode até parecer um exagero meu, ou que eu estou divagando um pouquinho sobre o tema, mas nesse processo de socialização nosso, mesmo que de forma inconsciente, nós acabamos tomando para si algumas verdades. E a gente acaba buscando seguir alguns determinados padrões, para que a gente não seja repreendido, seja pelos pais, quando pequenos, pela moral, né, os bons costumes, aqueles que nos cercam, aquilo que esperam aqueles que nos cercam. E quando a gente chega daí na vida adulta, a gente acaba naturalizando essa forma de agir, tanto que muitos homens, falo homens porque nas estatísticas eles figuram como maiores autores da violência, eles não se dão conta que os seus comportamentos são violência. Eles acham que a violência é só física, eles não têm essa noção. E ao contrário também, muitas mulheres elas acabam perdendo a capacidade de se reconhecerem na situação de vítima, de questionar, de superar essas violações, e seja no contexto macro, né, como eu falei, que está presente em qualquer espaço social, no trabalho, na universidade, num ônibus coletivo, ou na violência direta, que é o caso dos processos que a gente atua, né. Já encaminhando aí a minha fala, né, para o final, eu tive o intuito de trazer, assim, uma pincelada bem geral sobre essas questões sociais e de historicidade, né, sobre as relações de gênero, por dois motivos principais, para lembrá-los, né. Primeiro, para alertar
sobre a complexidade da violência contra as mulheres, para que a gente busque, sempre que possível, né, superar esse senso comum, olhar para cada caso na sua singularidade, buscar uma perspectiva, assim, mais do que de responsabilização para aquele agente violador e de proteção para a mulher nas situações de maior urgência, de contribuir do ciclo da violência. Né? Senão, como eu mencionei, o caso pode acabar voltando nas manifestações do ciclo, que nós conseguimos perceber em muitos processos, ainda de forma mais agravada, e quem sabe, culminar ainda com feminicídio, que é o que a gente não faz estatística, né? Então, o Poder Judiciário tem condições de fazer isso, né? Seja numa palavra que auxilia na reflexão das partes ali numa audiência, ou no processo de resiliência da vítima, seja, como a doutora Shirley mencionou aqui, acionando a equipe multidisciplinar para estar acolhendo, orientando, encaminhando para a própria rede de enfrentamento. Que encaminhamentos eu posso deter no processo, numa audiência? Percebi que há alcoolismo, drogadição, tem casos na minha cidade, manda para o CAPS, coloca como condição para que ele vá até lá, ou oficia, faça uma busca ativa. Se o alcoolismo e drogadição estão presentes, a gente percebe que isso é relativamente comum, por que não contribuir, né, com esse processo de busca, de superação ali da dependência, já que isso repercute nos casos de violência? Mesma coisa com transtornos mentais, por que não oferecer um suporte a mais, né, para essa população que é atendida? Tem os CRAS, para quando a gente percebe questões de vulnerabilidade socioeconômica, acolhimentos institucionais para homens e para mulheres. Homens também ficam sem ter para onde ir, às vezes precisam cumprir o afastamento da medida protetiva e não tem lugar, não tem família. O que fazemos com esse homem, né? Tentar acolher, pensar num local onde ele pode ficar, lembrar que esses homens estão na condição, assim como as mulheres estão na condição de vítima, estão na condição de autores. Isso não pode ser um rótulo, né? A gente tem que conseguir olhar para eles como sujeito de direitos, né? E segundo, já terminando a minha fala aqui, para convidá-los a refletir sobre o seu trabalho também, inclusive a tua vida pessoal, né? Como que cada um tem agido? Será que a gente contribui para reproduzir essa cultura de violência ou será que a gente está desconstruindo? E só para, né, como eu falei em notícia má anteriormente, mas eu vou trazer a notícia boa também, se essa cultura de violência contra as mulheres, ela parece ser resultado da nossa história, da nossa socialização, como eu tentei demonstrar rapidamente aqui para vocês, da mesma forma que ela foi sendo construída ao longo dos anos, a gente também pode desconstruir, né? É só a gente querer, é só a gente se unir, enquanto agentes públicos, enquanto profissionais e representantes da nossa instituição, e também enquanto sujeitos, tá? Eu vou pegar 30 segundos aqui só para indicar para vocês 3 livrinhos que eu acho que podem ajudar muito para quem pesquisa na área, tá? Esse livro, começo deste ano, ele se chama Violência contra a Mulher, Parâmetros para Atuação no Judiciário. Ele fala um pouquinho, ele é resultado da minha dissertação de mestrado, e fala da minha experiência no juizado de violência contra a mulher em Ponta Grossa, onde eu ouvi um pouquinho as mulheres e também estudei um pouco os processos. Então, traz um multidisciplinar bem bacana sobre o trabalho no Poder Judiciário, e tem uma coletânea da editora Praxis, chamada Psicologia e Serviço Social no Judiciário. Eles têm 6 volumes que versam desde a perspectiva teórica, que é esse livrinho cinza aqui, que são as principais teorias utilizadas pelos profissionais da psicologia, do serviço social para o trabalho no judiciário, e o volume do 1 ao 6, ele acaba trazendo relatos de prática dos tribunais de justiça pelo Brasil. Então tem a versão de São Paulo, do Paraná, Goiás, Rio Grande do Norte. Então quem tiver interesse em dar uma olhadinha lá no site da editora Nova Praxis, acredito que pode ser um material complementar bem bacana para quem quiser, né, conhecer. Não fala só de violência doméstica, tem várias de famílias, outras questões também que permeiam o judiciário e podem estar auxiliando bastante nesse olhar multidisciplinar. E tem um material complementar também que eu enviei, acredito que vai estar disponível na plataforma, tá bom? Shirley, acho que é isso da minha parte, são as minhas contribuições e eu fico à disposição para continuarmos conversando. Doutora Bruna, eu agradeço a sua participação, né, a importância do que a senhora trouxe aqui, esse resgate histórico da violência contra a mulher, né, a necessidade de nós termos um olhar também diferenciado para essa mulher, para a sua história de vida. Agradeço e já encaminhando bem para o final mesmo, porque nós estamos com o tempo já esgotado, peço desculpas às senhoras, né, porque realmente o tempo foi pouco, eu acredito que nós teríamos muito que
que trazer, o que discutir aqui. Não há como responder às perguntas, mas eu tenho certeza que deu um gostinho de quero mais para todos nós. Vamos ter mais oportunidades. Agradeço imensamente aqui a participação das senhoras, né? Nós vamos continuar com o Fonavide amanhã. E é isso. Gostaria também, só por último, de agradecer aqui e parabenizar a Jaqueline pela escolha dos painelistas aqui, como vocês, né, e todos os outros que vieram e que virão também. Tá um evento de excelência e parece que foi escolhido assim bem a dedo, porque foram pessoas excelentes que nos trouxeram tantos esclarecimentos. Boa noite a todos e a todas, e a gente aguarda, então, até amanhã. Doutoras, Não, desculpa, é que eu não passei a palavra, até pelo tempo, tá? Mas eu acredito que a gente... Então, boa noite. Nós agradecemos a participação de todas as convidadas deste painel e, com isso, encerramos o terceiro dia do Fonavide. Espero que todas e todos tenham gostado de tudo que foi apresentado no dia de hoje. Nos encontraremos amanhã. Muitos assuntos serão abordados, teremos muitos outros convidados. Nos encontraremos amanhã. Tenham todos uma excelente noite. Até mais.